Olha, eu vou te dar uma chance. Depois desse vídeo, você não vai mais dormir da mesma maneira. Vou te contar também que aqui você vai aprender a ter mais medo das coisas que habitam esse Brasil. Além de estragar os seus sonhos sobre vários lugares que você ainda queira viajar nessa vida. Nesse vídeo, nós reunimos 12 dos seus piores pesadelos. Conheça os maiores insetos do mundo e suas incríveis habilidades. Cerambicídeo gigante. O cerambicídeo gigante é nada mais, nada menos que o maior besouro do mundo. E o melhor, sabe onde essa belezinha vive? Bem aqui, no Brasil. Além daqui, esses besouros titãs também vivem nas Guianas e na Colômbia, podendo também ser encontrado no Equador e no Peru. Os exemplares adultos chegam com facilidade aos 20 centímetros de comprimento. Isso sem contar o tamanho das enormes antenas que possuem. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para quebrar um lápis de madeira no meio. Não é à toa que a espécie também é conhecida como serra-pau. Felizmente, esse besouro não se alimenta para viver. Eles vivem somente da reserva que adquirem durante a vida larval. Durante a fase adulta, ele sobrevive apenas algumas semanas. Besouro elefante. O besouro elefante é um dos maiores insetos conhecidos, chegando a 12 centímetros de comprimento. Além disso, alguns machos são 2 a 3 vezes maiores que as fêmeas. Os besouros elefantes são de cor preta ou parda, cobertos com uma camada de pelos bem finos. São esses pelos que dão uma coloração mais amarela no corpo do besouro. Felizmente, esses chifres são usados somente para defesa e na competição por comidas e parceiras. Os besouros elefantes estão localizados no sul do México, na América Central e nas florestas tropicais da América do Sul. No Brasil se encontra principalmente na floresta amazônica. Grilo gigante da Malásia. O grilo gigante da Malásia fazem parte da família Tetgonidae. Estes em específico são grilos gigantes. Bem provável que eles estejam no segundo lugar dessa lista dos maiores insetos. Apesar de parecer assustadores, os grilos gigantes da Malásia são na verdade muito gentis. Ele certamente é o maior grilo, gafanhoto e cigarra do mundo, e são encontrados somente nas encostas tropicais da Malásia. Durante o dia, eles permanecem imóveis para se parecerem uma folha e não atrair a atenção de predadores. Já à noite, eles usam suas longas antenas para achar comida e parceiros. Os machos são os que produzem aqueles ruídos extremamente altos para poder chamar a atenção da fêmea. Essas belezas vão de 13 até 16, 17 centímetros de comprimento. Só que seu tamanho fica ainda mais evidente por conta do comprimento de suas pernas, que fazem com que o inseto se pareça ainda maior. Besouro Golias goliatus. O besouro Golias, ou simplesmente Goliatus, é um gênero de besouro que está entre as maiores conhecidas. Mas o que chama atenção nesse inseto não é seu tamanho, mas também o seu peso. Ele ficou famoso por ter ido parar no livro dos recordes com um dos insetos mais pesados do mundo. As larvas dessa espécie chegam a pesar monstruosas 100 gramas. Por conta disso, esse besouro ganhou o nome de Golias, que fazem uma referência direta ao gigante bíblico, conhecida pelo seu grande tamanho e força. Eles vivem nas florestas tropicais do continente africano e se alimentam somente de seiva e frutas. Os machos chegam facilmente aos 11 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas, um pouco menores, variam de 5 a 8 centímetros. Barata rinoceronte. Tá aí, o inseto que você vai rezar umas 250 ave-marias quando ver pessoalmente. Conheça a barata rinoceronte, ou também conhecida como a maior barata do mundo. Ai, credo, só de pensar na ideia isso me dá arrepio. Cara, olha bem pra essa barata. Sério, se um dia na vida eu ver uma coisa dessas, eu não vou atravessar a rua não. Eu vou atravessar o continente correndo sem olhar pra trás. A boa notícia, claro,
essa coisa monstruosa do inferno só é encontrada na Austrália. Ainda bem, se antes você tinha que se preocupar com a grande variedade de coisas que matam por lá, agora você também tem que se preocupar com a maior barata do mundo. Além de ser a maior, elas também são as mais pesadas, podendo pesar até 30 gramas e medir até 10 centímetros. Além delas, também tem uma outra barata na disputa pelo tamanho e comprimento, que seria a Blaberus giganteus, que mede quase o mesmo tamanho da rinoceronte. Mas a nossa rinoceronte acaba ganhando no conjunto comprimento, largura, peso, que juntos acabam ganhando da Blaberus. Agora eu tenho uma notícia ruim e outra boa sobre a nossa querida barata gigante. Qual você quer ouvir primeiro? Tá, vamos falar a boa. Ela não tem asas, portanto, ela nunca vai pousar no seu ombro quando você menos espera. A parte ruim? Ela pode viver por mais de 10 anos. A aranha camelo. O R7 fez certa vez uma matéria alegando que a aranha camelo é o bicho mais assustador do mundo. E não vai ser eu quem vai discordar. Caramba, olha isso. Com o seu corpo grande, peludo e com o olhar de quem vai te matar enquanto você dorme, a aranha camelo acabou sendo alvo de várias lendas urbanas. Coisas como estripar camelos, correr atrás de seres humanos e dilacerar os nossos estômagos enquanto dormimos. Para você ter ideia, a aranha camelo é um ser tão único que ela não é uma aranha, mas é um aracnídeo. Confuso? Vamos explicar. Todas as aranhas são aracnídeos, mas nem todos os aracnídeos são aranhas. Por exemplo, o escorpião é um aracnídeo, mas a aranha camelo é algo entre eles. Ela não é aranha e nem escorpião. É como se fosse um elo perdido, chamado de Solifogae. Agora, se você está se perguntando por que ela foi batizada como aranha camelo sem ser uma aranha, eu não faço ideia. Suas mandíbulas chegam a medir 1/3 do corpo, enquanto seu comprimento alcança os 15 centímetros. Eles são mais comuns nos desertos do Oriente Médio, mas também são encontrados nos Estados Unidos e no México. São carnívoros e comem normalmente insetos, lagartos, pequenos pássaros, roedores e seres humanos. Brincadeira. Mas apesar da sua reputação toda assustadora, eles não nos causam nenhum mal e nem sequer são venenosos. Ainda bem, porque elas são corredoras exemplares, chegando a correr 16 km por hora. Bicho-pau gigante. Eis que te apresento o maior inseto do mundo. O bicho-pau gigante pode medir até 30 centímetros. No geral, além do tamanho, o bicho-pau gigante não se difere muito dos demais da sua espécie. Eles têm quase a mesma forma e cores que se assemelham a galhos secos. Sua camuflagem é tão boa que é muito difícil de achar esse animal na natureza. Eles caminham de forma muito lenta e são muito delicados, podendo se machucar facilmente se manuseados sem cuidado. As fêmeas chegam a ser ainda maior que os machos e algumas podem se reproduzir de maneira assexuada, onde os machos são difíceis de encontrar. Jantiveta, grilo gigante. Bem, nós estamos falando de um inseto chamado jantiveta. Nós não encontramos nenhuma tradução melhor de iveta. Algumas pessoas o chamam vulgarmente de grilo gigante, o que parece ser bastante válido. Embora nosso grilo gigante não seja exatamente um grilo, ele faz parte da família Deinocrida. Os vetas são endêmicos da Nova Zelândia e são um exemplo das espécies gigantes de lá. Existem 11 espécies de grilo gigante. A maioria deles chega a 10 centímetros e pode pesar mais do que um pardal, e o seu forte é justo peso. O grilo gigante é o inseto mais pesado do mundo. Mariposa Atlas. A mariposa Atlas é um ótimo motivo para você agradecer que no Brasil só existem borboletas bruxas. Elas são encontradas no Sudeste Asiático e às vezes na Tailândia ou na Indonésia. E elas são nada mais, nada menos que as maiores mariposas do mundo, em termos de área total das suas asas. Sua envergadura chega facilmente de 25 a 30 centímetros e as fêmeas são as maiores e mais pesadas. O seu nome é baseado no grande titã da mitologia,
Atlas, que carregava os céus em suas costas para sempre, por conta de suas asas serem gigantescas e terem um desenho semelhante ao mapa em suas costas. Louva-a-Deus chinês. O louva-a-Deus chinês é uma espécie muito comum hoje no mundo. Inicialmente era típica da Ásia, mas com um vasto comércio internacional para a criação desses insetos, eles acabaram sendo introduzidos na América do Norte. Ele é conhecido por várias características, mas a principal delas é o seu grande tamanho, que é a maior espécie de louva-a-Deus, chegando a medir 11 centímetros, e o louva-a-Deus chinês também é uma ótima espécie para ter como animal de estimação, já que é fácil de cuidar e é um bicho completamente dócil e sociável. Aranha Golias, comedora de pássaros. Vamos lá, antes de parecer exagero, digite no Google o nome desse capeta. Sim, o seu nome é Aranha Golias, comedora de pássaros. Agora, antes de começar o vídeo, eu já até vou adiantar o maior cagaço. Essa porra é do Brasil. Foda-se a Austrália, essa merda é o maior aracnídeo do mundo, bem aqui do nosso lado. Agora vamos lá, por onde vamos começar? A Tarântula Golias é considerada o maior aracnídeo do mundo em massa corporal. Essa porra chega a medir 30 centímetros. Meu Deus do céu, e o pior, tem louco que pega essa coisa pra criar. Eu não sei te responder como tem gente doida que cria essa aranha. Até porque o seu comportamento é completamente agressivo e ela ainda faz barulhos ameaçadores. As suas quelíceras, que seriam tipo as mandíbulas, passam dos 3 centímetros de comprimento. Meu Deus, imagine a picada desse inferno. Calma, ainda tem mais. Esses capetas em forma de aranha podem viver mais de 10 anos. Agora vamos lá. Sabe por que ela se chama comedora de pássaros? Porque esse ser abissal come pássaros. Ele come pássaros no café da manhã. É uma aranha que come pássaros. O que Deus estava pensando quando criou essa coisa? Vespa gigante asiática. Vamos fechar esse vídeo com a Vespa gigante asiática. Você já jogou Pokémon? Lembra do Beedrill? Pois é, ele foi baseado nesse inseto. Agora a parte que vai te fazer mudar de ideia sobre conhecer o Japão um dia na sua vida. A Vespa verdadeira é bem pior que o Pokémon, porque ela existe. A Vespa gigante asiática é a maior vespa do mundo. Quando adulta, ela mede facilmente 5 centímetros de comprimento, com uma envergadura maior que 6 centímetros. No Japão, os apicultores preferem as abelhas europeias por produzir mais mel. Só que é muito difícil de manter a colmeia em cativeiro, já que as vespas japonesas acabam com tudo. Um grupo de 30 vespas acabam com uma colmeia inteira de 30 mil abelhas europeias em menos de 3 horas. Elas matam e desmembram as abelhas, voltando para o seu ninho para alimentar suas larvas com as vísceras das abelhas europeias. Calma, não acabou. É bom você não irritar uma vespa gigante japonesa. Sabe por quê? Porque além disso tudo, ela persegue seu alvo por 8 quilômetros até picá-lo. Cerca de 50 pessoas morrem no Japão todos os anos por serem alvos desses monstros. Então eu vou acabar o vídeo nessa vespa, porque nós já te demos 12 razões para você não dormir hoje à noite. E pra mim já chega. Fala aí, seus curiosos! Beleza? Quem tá falando aqui é o Léo e esse foi o vídeo de hoje do canal Fatos Desconhecidos. Se você gostou, então já pega esse dedinho e já mete aí no like, beleza? Bom, eu gostei do vídeo de hoje, foi legal, foi interessante, eu tentei deixar vocês com medinho. Cara, mas eu que me caguei aqui. Não fazem nem ideia. Olha o tamanho dessa porra. Mas enfim, né? Olha, curta a nossa página do Facebook, siga a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo para todo mundo. Compartilhe esse vídeo também para a sua amiguinha aranha que você adorou nesse vídeo. Bom, muito obrigado e até a próxima. Beijo. Esses chifres são usados somente para defesa e na competição por comidas e parceiras. Os besouros elefantes estão localizados no sul do México, na América Central e nas florestas tropicais da América do Sul.
No Brasil se encontra principalmente na floresta amazônica. Grilo gigante da Malásia. O grilo gigante da Malásia fazem parte da família Tetgonidae. Estes em específico são grilos gigantes. Bem provável que eles estejam no segundo lugar dessa lista dos maiores insetos. Apesar de parecer assustadores, os grilos gigantes da Malásia são na verdade muito gentis. Ele certamente é o maior grilo, gafanhoto e cigarra do mundo, e são encontrados somente nas encostas tropicais da Malásia. Durante o dia, eles permanecem imóveis para se parecerem uma folha e não atrair a atenção de predadores. Já à noite, eles usam suas longas antenas para achar comida e parceiros. Os machos são os que produzem aqueles ruídos. Olha, eu vou te dar uma chance. Depois desse vídeo, você não vai mais dormir da mesma maneira. Vou te contar também que aqui você vai aprender a ter mais medo das coisas que habitam esse Brasil. Além de estragar os seus sonhos sobre vários lugares que você ainda queira viajar nessa vida. Nesse vídeo, nós reunimos 12 dos seus piores pesadelos. Conheça os maiores insetos do mundo e suas incríveis habilidades. Cerambicídeo gigante. O cerambicídeo gigante é nada mais, nada menos que o maior besouro do mundo. E o melhor, sabe onde essa belezinha vive? Bem aqui, no Brasil. Além daqui, esses besouros titãs também vivem nas Guianas e na Colômbia, podendo também ser encontrado no Equador e no Peru. Os exemplares adultos chegam com facilidade aos 20 centímetros de comprimento. Isso sem contar o tamanho das enormes antenas que possuem. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para quebrar um lápis de madeira no meio. Não é à toa que a espécie também é conhecida como serra-pau. Felizmente, esse besouro não se alimenta para viver. Eles vivem somente da reserva que adquirem durante a vida larval. Durante a fase adulta, ele sobrevive apenas algumas semanas. Besouro elefante. O besouro elefante é um dos maiores insetos conhecidos, chegando a 12 centímetros de comprimento. Além disso, alguns machos são 2 a 3 vezes maiores que as fêmeas. Os besouros elefantes são de cor preta ou parda, cobertos com uma camada de pelos bem finos. São esses pelos que dão uma coloração mais amarela no corpo do besouro. Felizmente, indivíduos extremamente altos para poder chamar a atenção da fêmea. Essas belezas vão de 13 até 16, 17 centímetros de comprimento. Só que seu tamanho fica ainda mais evidente por conta do comprimento de suas pernas, que fazem com que o inseto se pareça ainda maior. Besouro Golias goliatus. O besouro Golias, ou simplesmente Goliatus, é um gênero de besouro que está entre as maiores conhecidas. Mas o que chama atenção nesse inseto não é seu tamanho, mas também o seu peso. Ele ficou famoso por ter ido parar no livro dos recordes como um dos insetos mais pesados do mundo. As larvas dessa espécie chegam a pesar monstruosas 100 gramas. Por conta disso, esse besouro ganhou o nome de Golias, que fazem uma referência direta ao gigante bíblico, conhecida pelo seu grande tamanho e força. Eles vivem nas florestas tropicais do continente africano e se alimentam somente de seiva e frutas. Os machos chegam facilmente aos 11 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas, um pouco menores, variam de 5 a 8 centímetros. Barata rinoceronte. Tá aí, o inseto que você vai rezar umas 250 ave-marias quando ver pessoalmente. Conheça a barata rinoceronte, ou também conhecida como a maior barata do mundo. Ai, credo, só de pensar na ideia isso me dá arrepio. Cara, olha bem pra essa barata, sério. Se um dia na vida eu ver uma coisa dessas, eu não vou atravessar a rua não. Eu vou atravessar o continente correndo sem olhar pra trás. A boa notícia, claro,
essa coisa monstruosa do inferno só é encontrada na Austrália. Ainda bem, se antes você tinha que se preocupar com a grande variedade de coisas que matam por lá, agora você também tem que se preocupar com a maior barata do mundo. Além de ser a maior,